Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju e hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. E essa é a parte 2, porque na semana passada nós já falamos sobre as figuras de semântica, também conhecidas como figuras de pensamento. Hoje nós vamos falar sobre figuras de sintaxe e figuras de som. Bom, só para esclarecer uma coisa, a sintaxe é a ciência que estuda a estrutura das sentenças. Então, a gente vai falar de algumas figuras de linguagem que tem a ver com isso, tem a ver com a sintaxe. Como essa palavra é um pouco estranha, eu acho, para a maioria das pessoas, eu achei que seria bom explicar. Então, sintaxe tem a ver com estrutura, ok? E as figuras de som, acho que elas dispensam explicação, né? Elas têm a ver com a sonoridade das palavras. Vamos começar? Bom, nessa aula vai ter alguns slides que vão ser assim, que vão ter duas figuras, porque elas às vezes são muito parecidas, tem apenas um detalhezinho que diferencia uma da outra, então eu coloquei elas juntas para facilitar o aprendizado. Então, as primeiras vão ser elipse e zeugma. Bom, a elipse, ela é a omissão de um termo que não foi citado antes, mas que pode ser facilmente identificado. Então, você corta um termo da frase, mas as pessoas podem entender facilmente qual foi o termo que você cortou. Por exemplo, na frase, fiquei feliz com sua visita, a gente sabe, como no português é uma língua que exige conjugação de verbo, a gente sabe que fiquei só pode estar associado a uma pessoa, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, tudo mais. Só pode estar associado ao eu, que é a primeira pessoa. Eu fiquei feliz com sua visita. Então, qual foi o termo que foi elipsado? Eu. Nessa segunda, falou que não vai mais morar aqui. O falou, nessas três pessoas, eu, tu, ele, só pode se encaixar no ele. Ele ou ela, né? Falou. Essa conjugação exige que seja a terceira pessoa. Então, a gente pode entender facilmente que o termo elipsado, o termo que saiu, foi ele ou ela, ou seja, foi a terceira pessoa. O zeugma, ou a zeugma, não sei se é menino ou menina, mas enfim, é a omissão de um termo que já foi citado anteriormente para evitar a repetição, tá? Então, quando é elipse, é um termo que você não falou, você não vai citar, mas as pessoas vão entender. Já a zeugma, ela é a repetição, é a omissão de um termo que você já falou, só para evitar de ficar muito repetitivo. Por exemplo, eu prefiro chocolate, minha irmã bala fine. Então, qual que foi o termo que sofreu zeugma? Foi o verbo preferir. Seria minha irmã prefere bala fine. Mas eu tirei. E tudo bem, eu já tinha falado antes, eu não precisaria repetir. Segundo, Letícia comprou uma flor, Micaela um cacto. Qual foi o termo que sofreu o zeugma, que foi retirado? Comprou. Não preciso falar. Letícia comprou uma flor, Micaela comprou um cacto. Você já entende que eu estou falando de compra. Não precisa de falar duas vezes. Então, esse é o zeugma, quando você tira uma parte que você já falou. E a elipse é quando você tira uma parte que você não falou, mas as pessoas conseguem entender mesmo assim. Outras figuras interessantes são o hipérbato e o anacoluto. O hipérbato, ele é a inversão da ordem direta. Qual que é a ordem direta do português? Sujeito, verbo, complemento, né? Normalmente é assim que a gente fala, é assim que a gente constrói as nossas frases. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento, ou vem um objeto. Mas aí o hipérbato é quando você pega e inverte. Você coloca o verbo primeiro, coloca o objeto primeiro, o complemento, né, primeiro. Então, isso é um hipérbato, é quando você inverte a ordem direta, a ordem normal. Então, por exemplo, coloquei aqui o exemplo primeiro na OD, né, que é a ordem direta, e depois no hipérbato. Por exemplo, o celular estava tocando. O celular é o sujeito, né, e estava tocando é uma locução verbal. Então, no hipérbato, eu peguei essa locução verbal e coloquei ela na frente, esse verbo, né? Esses verbos. Estava tocando,
o celular. A gente normalmente não fala assim, mas a gente até pode inverter a ordem e falar assim e a gente vai compreender, né? Muitas vezes o hipérbito ele é usado para as figuras de linguagem de forma geral são usadas para causar um efeito. Então, às vezes as pessoas usam isso para poder fazer uma rima, né, num poema e tudo mais. Se elas preferem inverter a ordem porque aí a palavra final vai rimar com as outras. Então, para isso que serve o hipérbito. Outro exemplo, ordem direta. O menino correu para ver o circo. O menino, sujeito, correu, verbo, para ver o circo. É o complemento. Aí na inversão, no hipérbito ficou. Correu o menino para ver o circo. Correu, então, é o verbo, ele foi para o começo. Correu o menino para ver o circo. Normalmente a gente não fala assim. Mas tudo bem, você pode falar. Mas quando você fala assim, isso é o hipérbito. Uma outra figura que é parecida com o hipérbito é o anacoluto. Só que o anacoluto, ele tem a ver mais com a lógica. O hipérbito, ele tem a ver com a ordem direita. Sujeito, verbo, complemento. Quebrou isso? Então é o hipérbito. Agora, o anacoluto, ele altera a sequência lógica da frase por meio de uma pausa. Então, por exemplo, minha avó, sempre penso nela. Teve essa pausinha e eu mudei o jeito que eu estava falando. Um outro jeito de falar isso, sem anacoluto, seria eu sempre penso em minha avó. Mas dessa forma, com essa pausa, minha avó, sempre penso nela. Você vê que existe uma separação entre essas duas frases, que elas não estão seguindo a mesma lógica? Minha avó, aí normalmente falaram, minha avó faz isso, minha avó faz aquilo. Não, minha avó, deixei no ar, sempre penso nela. É outra frase. E isso é um anacoluto. O anacoluto sempre vai ter essa pausinha, como se fosse uma pausinha para respirar. Olha esse outro. Esses políticos de hoje não se pode confiar. Como seria essa frase sem o anacoluto? Não se pode confiar nesses políticos de hoje. Ou os políticos de hoje não são confiáveis. Mas não, eu inseri eu falei o tópico, né? Tópico do assunto. Esses políticos de hoje é o meu tópico. Comentário, não se pode confiar. Então, teve essa pausinha e mudou a estrutura da frase. Então, isso é um anacoluto, ok? Silepse. A silepse, ela funciona fazendo uma concordância por meio de uma ideia, não pelo termo. Então, o que vai valer aqui não é a palavra em si, é mais a ideia que ela passa. O termo normalmente está subentendido, tá bom? Por exemplo, e a gente tem vários tipos de silepse. Silepse de gênero, silepse de número, de pessoa. Então, por exemplo, silepse de gênero. Quais são os gêneros existentes na língua? Masculino e feminino. Então, quando eu falo Belo Horizonte é muito bonita, isso é uma silepse de gênero. Por quê? Belo Horizonte é um nome masculino, é o Belo e o Horizonte. Mas quando eu pego esses dois e falo é muito bonita, eu estou falando da cidade de Belo Horizonte. Cidade é uma palavra feminina. Mas eu não falei cidade, eu só falei Belo Horizonte é muito bonita. Você já entende que eu estou falando da cidade. Só que, como eu coloquei um termo masculino e completei com feminino, então isso é uma silepse, é uma mistura dos gêneros. Uma silepse de número. Quais são os números que existem na língua, né? Singular e plural. Ou você está falando do singular ou você está falando do plural. Mas olha, por exemplo, nessa frase. A turma foi ao parque e andaram por todos os lados. A turma é uma palavra singular. A turma é uma turma, uma coisa. Agora, quando eu falo foi ao parque e andaram por todos os lados, por que eu falei andaram? Porque turma, apesar de ser singular, significa mais de uma pessoa. Então, eu falei a turma no singular, mas andaram no plural porque eles andaram. Eles, mais de uma pessoa, que forma a turma. Então, isso é uma silepse de número. Eu misturei o singular com o plural. Isso é o clássico quando alguém fala assim, a gente vamos ou a gente somos. Por que ele fala isso? A gente é singular, a palavra é singular, mas a ideia é plural. Então a pessoa pensa, a gente é várias pessoas, são várias pessoas.
E aí ela coloca o verbo no plural, porque ela pensa nas várias pessoas que estão dentro daquele agente. Então, isso é uma silepse, tá bom? Silepse de pessoa, né? Quais são as pessoas? Primeira, segunda, terceira, né? Do singular, primeiro, segundo, terceiro, do plural. E a gente precisa usar os verbos concordando, né? Mas olha só essa frase. Dizem que os brasileiros somos desonestos. Por que a pessoa falou isso? Porque ela está se incluindo no discurso. Então, ela é obviamente brasileira, a pessoa que está falando isso. Dizem que os brasileiros são desonestos, mas como eu também estou me incluindo nesse discurso, desse preconceito que existe contra os brasileiros, então ele fala isso. Dizem que os brasileiros somos desonestos. Pode não ter concordado com a pessoa, brasileiros, eles são, mas concordou com a ideia, porque você sabe que você é brasileiro, então que você também está inserido nesse, como é que fala, nesse estereótipo, né? Assíndeto e polissíndeto, esses são contrários um do outro. O assíndeto, gente, esse A é o A de negação, né? É uma frase constituída sem conjunção. Assíndeto sem conjunção. Por exemplo, essa frase: comprei fitas para o cabelo, brincos para as orelhas, esmalte para as unhas. Eu não usei nenhuma conjunção nessa frase, né? Eu não conectei os elementos com uma conjunção. Eu usei só as vírgulas. Então, essa frase é um assíndeto, não tem conjunção. Segunda frase: ela gritou, xingou, esperneou. Também não usei nenhuma conjunção, só usei as vírgulas. Agora, o polissíndeto, ele é o contrário. Ele é o uso excessivo das conjunções. Como que a gente usa as conjunções normalmente? Comprei banana, maçã e pera. E pera, a conjunção vai só no final, né? Fora isso, a gente usa vírgula. Agora, o polissíndeto não. O polissíndeto usa a conjunção o tempo todo. Como, por exemplo, comprei fitas para o cabelo e brincos para as orelhas e esmalte para as unhas. Segundo, ela gritou e xingou e esperneou. Então, isso é um polissíndeto, é o uso excessivo de conjunções, tá bom? Anáfora. A anáfora é a repetição de um termo no começo da frase para criar um efeito. Nos poemas a gente vê isso muito. Por exemplo, nesse poema do Carlos Drummond de Andrade, E Agora José, que já até trabalhei com vocês na aula do Carlos Drummond, fala assim: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, fica sempre se. É esse efeito que faz a conexão, né, entre as coisas. Então, esse termo inicial, ele causa, né, esse efeito. É muito, igual eu falei, já falei isso, muito usado na poesia. Então, anáfora, repetição de um termo no início da frase, tá bom? Pleonasmo. O pleonasmo é a repetição de um termo desnecessário. E aí a gente tem alguns tipos de pleonasmo, né? Tem o pleonasmo literário, que é, por exemplo, esse aí. Depois da luz se segue a noite escura. Obrigada, Gregório de Matos. Mas eu já sabia que noite necessariamente tem que ser escuro. É a característica da noite. Não precisava ter falado, mas por que ele falou? Para deixar o poema deles mais bonitinho. Então, a gente é muito pleonástico, né? A gente sempre está repetindo coisas que são óbvias, mas a gente usa isso para enfatizar. E na poesia não é diferente. Esse outro aí já é o que a gente chama de pleonasmo vicioso, né? Ele mandou o cachorro sair para fora. Não tem como sair para dentro. Então, isso é um vício de linguagem, né? Outra, ela suicidou-se. Não tem como você suicidar outra pessoa. Você só pode suicidar você. Então, suicidou-se também é um pleonasmo, mas não está errado, só que é um pleonasmo. Agora, vamos passar então para as figuras de som. A primeira delas é a aliteração. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Por exemplo, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes.
é um trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, por exemplo, nessa literação aqui, repetição do T. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Então, é a repetição do T que causa o trava-língua. Agora, o rato roeu a roupa do rei de Roma, é a repetição do R. A literação ela é bem fácil de perceber. Agora, o que não é muito fácil de perceber é essa outra figura de linguagem, que é a assonância. A assonância ela é a repetição dos sons vocálicos. Nela você precisa pegar uma parte de texto um pouquinho maior, porque ela é, como eu disse, ela é um pouquinho mais difícil de perceber. Por exemplo, já raro e mais escasso, a noite arrasta o manto e verte o último pranto por todo o vasto espaço. E aí tá marcado a repetição do A e do O, né? Mas eu acho que esse é um pouquinho difícil de perceber. Onomatopeia. A onomatopeia ela é a tentativa de imitar os sons do mundo real quando você vai escrever. Por exemplo, au au, quando a gente escreve au au, a gente está tentando imitar na escrita o som do cachorro. Mas não é exatamente isso. É só uma representação. Agora, por exemplo, a campainha tocou, ding dong. A campainha ela não faz exatamente ding dong, mas ding dong é a representação gráfica, né, escrita do som da campainha. Então, é isso. A onomatopeia é essa tentativa. Au, au, miau, ding-dong, toque-toque, tudo mais são onomatopeias. Por fim, mas não menos importante, a paronomásia. A paronomásia ela é o uso de palavras com som parecido para criar um efeito. Por exemplo, o cavaleiro é um cavalheiro. Inclusive, gente, as palavras parônimas elas são parecidas no jeito de escrever e falar, mas elas têm significado diferente, né? Então as pessoas às vezes confundem, né? Tipo, cavaleiro é um homem que anda a cavalo e cavalheiro é um homem gentil. Um homem pode ser as duas coisas, mas vira e mexe alguém fala tipo, ele é um cavaleiro. Provavelmente não, porque poucas pessoas andam a cavalo. Mas a gente fala muito, a gente acaba trocando, né? Isso é normal. Mas aí, quando for escrever, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, né, tem essa figura que é usar isso de propósito. O cavaleiro é um cavalheiro. Mantém a discrição ao fazer a descrição do suspeito. Mas na fala, a gente fala mantém a discrição ao fazer a descrição do suspeito. Então parece até que é a mesma palavra, mas uma é com I e a outra com E, né? Então, gente, essa é a paronomásia, quando você usa as palavras com som parecido para criar um efeito. Gente, então, essas foram as figuras de linguagem parte 2. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. E é isso, a gente vai entrar de férias, né? Por um tempinho, 2 semanas. E depois a gente tá de volta. Beijão, tchau, tchau.